Olá a todos, nesse nosso curso chegamos agora no nosso 6º vídeo, em que a gente vai continuar o desenvolvimento desse demo. Agora especificamente a gente vai trabalhar na troca de estado aqui dessa esfera, né, que até o dado momento ela está fazendo o trabalho de sentinela. Ela está patrulhando aqueles pontos de checagem, o cubo que seria o nosso pequeno avatar, né? E o que a gente vai fazer agora então é que a esfera pare de patrulhar e comece a perseguir o cubo na medida que ela se aproxima dele, né? Uma dada distância que a gente vai definir, tá? Então foi daqui que a gente parou no nosso último vídeo, então vamos continuar como que vai funcionar esse processo. Para fazer então isso que a gente fez até agora, a gente estava trabalhando nesse estado 1, vamos dizer assim, né, da esfera. Tá? Esse pequeno painelzinho que aparece aqui, junto dos controllers, são os estados disponíveis que a gente tem para trabalhar. Tá? A gente estava programando toda essa nossa lógica nesse primeiro estado 1. Tá? Agora a gente quer fazer um segundo estado, a gente quer um segundo tipo de funcionalidade para ela, que seria essa funcionalidade de perseguição. Tá? Então antes da gente pensar na mudança de estado, né, de um estado para o outro, eu preciso ter esses estados feitos, né, programados. Então o que a gente vai fazer agora é programar esse segundo estado, que vai ser o estado de perseguição. Então eu clico aqui nesse segundo quadradinho, que vai ser o estado que a gente vai programar. E quando a gente muda de estado, vocês podem ver que os nossos blocos lógicos sumiram, né? Na verdade, porque esse estado não tem nenhuma construção lógica. Então o que a gente vai fazer agora é começar a pôr a mão na massa aqui para fazer esse estado. Tá? Eu vou fazer ele muitíssimo semelhante ao que era o estado, né, pelo menos a construção lógica do estado 1. Tá? É claro que a gente vai ter um controller aqui que vai ser diferente. Tá? Eu até já preparei esse script que é o que eu nomeei de script persegue. Tá? Na verdade, esse script é muitíssimo semelhante ao script anterior, na verdade bem mais simples até. Esse script ele tem bem a captura do controller e do owner, né? A captura também do atuador run, que eu tenho que nomear esse aqui como run, que vai ser o atuador. Captura a cena para conseguir capturar o alvo, tá? Para a gente fazer o cálculo de vetor aqui na sequência, que vai ser o caminho entre a esfera e o alvo, né? Aqui no caso o cubo. Né? Então tem esse cálculo de vetor que a gente já viu da aula passada. A gente normaliza o cálculo do vetor e manda o objeto se alinhar a esse vetor calculado. E a gente ativa aqui o atuador para que ele se movimente, né, o tempo todo. Então eu vou fazer as ligações aqui e vou selecionar o script persegue. Então, se tudo deu certo, vamos fazer o teste aqui e ver se ele está perseguindo. Então, se eu apertar o play aqui agora, o que vai acontecer é que a gente vai voltar para o estado de jogo, tá? O estado de sentinela lá, que a gente estava programando, tá? E a gente não tem uma transição entre esses estados. Ainda antes de fazer a transição propriamente, então, para testar, deixa eu até explicar para vocês esse lance aqui. Nos estados, a gente tem aqui nessa primeira linha desses quadradinhos, a gente tem os estados que a gente tem programado para cada um dos objetos. Nessa linha de baixo, a gente pode configurar como que vai ser o estado inicial desse objeto. Nesse caso aqui, então, o estado inicial dele está no estado 1, que é o estado de sentinela. Eu posso marcar aqui simplesmente o estado 2, para que esse seja o estado inicial. Então, quando a gente dá o play, ele vai fazer o trabalho de perseguição, tá? Que nem ele fez agora. Só que aqui parece que ele não
estar fazendo do jeito mais certo possível, mas o básico foi feito. Então, a partir disso, a gente já tem alguma coisa para poder brincar nesse estado. Então, está na hora de a gente pensar na transição de um estado para o outro. Tá? Então, para tanto, eu vou já marcar o inicial aqui no estado 1 e vou voltar aqui no estado 1 também para a gente programar como que vai se dar essa transição de um estado para o outro. Eu vou minimizar essas janelinhas aqui para deixar um pouco mais limpa a visão dos blocos lógicos aqui, porque a gente vai ter que colocar uma nova cadeia lógica na nossa lógica para fazer essa mudança de estado. Tá? A mudança de estado é feita propriamente pelo atuador state, que está aqui, state. Então o que a gente tem de opção aqui é, por exemplo, você pode adicionar estados, remover estados, mudar estados ou definir estados. Tá? E aí você tem toda essa combinaçãozinha aqui dos quadradinhos lá, né, para brincar. Na verdade, então, o que eu quero é mudar para o estado 2. Tá? Mas o que vai disparar, no nosso caso aqui, a mudança de estado, é a proximidade do cubo da nossa esfera. Tá? Então, quando a esfera detectar a proximidade do cubo, ela vai disparar essa sequência lógica. E a gente tem aqui um sensor especialmente para esses casos de proximidade. Tá? Bem, a nossa esfera ela é um sensor e o nosso cubo é um objeto dinâmico. Se não me falha a memória, para que essa colisão de um objeto, de um sensor para um objeto dinâmico, eu preciso marcar aqui na propriedade, eu preciso dizer qual a propriedade do objeto dinâmico para o sensor detectar, se não me falha a memória. Aqui, no caso, o meu objeto dinâmico ele tem uma propriedade de vida já marcada. Então eu vou dizer aqui para a minha esfera que quando ele detectar, quando ela perceber a proximidade de algum objeto com a propriedade de vida, ela aciona ela dispara, né, esse sensor. Eu vou configurar aqui então esses sensores aqui, esses valores, que são o seguinte. Distance é a distância propriamente dessa proximidade que ele vai começar a detectar. Por exemplo, distância 2. Tá? E o reset distance seria o seguinte: a partir de um tal valor ele para de perceber essa proximidade. Tá? E no caso aqui, eu, sei lá, poderia chutar o valor 3 ou até 5, vai. E a partir disso, então, eu vou criar essa cadeia lógica até o atuador state. E vou só passar por um controller AND aqui, não vou fazer nenhuma filtragem dessa proximidade. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vai afastar, vou aproximar então o meu... aproximei e ele foi para o estado 2. Só que a esfera passou lotado quando chegou no estado 2. Deixa eu ver, acho que tem algum probleminha no script aqui. Mas, a grosso modo, essa transição funcionou. Né? Agora então vamos nos focar no problema do script aqui, do porquê que a esfera não fez a perseguição e sim simplesmente mudou de direção e foi reto. Bem, deixa eu dar uma olhada aqui. Vou colocar para ele começar no estado 2. Deixa eu ver que ele está tá indo reto. Deixa eu ver esse script aqui. Quero conferir se ele está sendo executado constantemente, que era o que deveria acontecer. Persegue. Ele está sendo executado uma única vez. Controller. Frequência dele não está definida. Sim, agora ela está perseguindo. Beleza. Então o problema não estava no script, estava no bloco lógico ali, que não estava com esse pulse mode ativado. Né? Então agora com o pulse mode ativado, ele executa várias vezes uma na sequência da outra. Então, e aí o que acaba acontecendo? Deixa eu voltar aqui então pro teste desde o estado 1.
Então, quando o cubo se aproxima da esfera, eu podia aproximar ele um pouco mais. Deixa eu arrumar essa proximidade aqui. Vou deixar uma proximidade maior aqui. De 5 para 10. Para ele resetar. Opa, agora sim, uma distância um pouco maior ele começou a perseguir. Bem, o que está acontecendo também é que o cubo está bem mais lento do que a esfera, então a esfera gruda nele e não deixa ele escapar. Deixa eu ver se eu mexo na velocidade. Ah, tá, ele está com velocidade 10 também, não vai dar para brincar. Então, vou colocar uma velocidade um pouquinho mais rápida do que a esfera está, quando a esfera está correndo. Ok, vamos dar um play novamente. Então... Ah, eles estão caindo. Mas tudo bem, então agora ele consegue escapar da esfera. Tá? Então era esse, aquele probleminha era um detalhezinho. Só vou ampliar, deixar maior esse piso aqui do jogo, deixar ele bem grande, para conseguir manobrar o cubo. Tá? Bem, pelo seguinte, né, que eu preciso dessa área de manobra para o cubo, eu preciso fazer com que ele consiga escapar da esfera. Ou seja, eu preciso que, se ele conseguir abrir uma certa distância da esfera, a esfera volte para o estado de patrulhamento, que é o estado 1. Né? Então, vamos à missão aqui número 2. Né? Vou lá pro... Então isso vai ser uma programação aqui no estado 2. Tá? Eu vou ter que fazer uma lógica semelhante à da lógica do estado 1, quando ela chegava numa certa proximidade do cubo, ela muda de estado. Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa, só que numa forma invertida. Vou colocar, então, como a gente fez no estado 1, a gente tinha um sensor de proximidade. Tá? Um sensor de proximidade, um controller AND e um atuador state, que é para mudar para o estado. Então no caso aqui eu quero voltar para o estado 1, que essa corrente lógica vai vir a partir do controller AND, e no near aqui na proximidade também vou precisar que a esfera detecte um objeto com propriedade vida, né? Afinal ela é um sensor e o cubo é um objeto dinâmico, né? Isso é um objeto dinâmico. Distância. A distância então que eu fiz para entrar nesse estado era de 5 para 10 aqui. Tá? No estado 2 eu vou fazer o seguinte, para que considere que o cubo escapou mesmo dela. Então de 5 eu vou colocar para 7 a proximidade mínima e a proximidade máxima para 9. 90 não, 9 só. Isso. Só que o que me interessa, vamos dizer assim, não é a proximidade, é o afastamento. Então é meio que uma lógica inversa da proximidade. Então eu clico nesse botãozinho Invert aqui. Então testando, vamos lá. Nossa, por que ficou preto ali não? Agora vamos ver se o cubo vai conseguir escapar dela em um dado ponto. E perdi de vista os dois. Vamos refazer o teste aqui. Ah, ele estava voltando. Vou achar um ângulo melhor aqui para colocar esses objetos, para visualizá-los. Aqui é um bom ângulo. Beleza, aqui acho que dá pra gente ver com uma distância maior de ambos. Bem, então vou ligar aqui o jogo. Vou deixar ela se aproximar e depois eu faço o cubo correr. Pronto. Aí quando o cubo pegar uma certa distância, pronto. A esfera voltou para fazer o trabalho de patrulhamento. Ou seja, a gente conseguiu fazer uma transição entre dois estados diferentes. Se a gente voltar com o cubo ali, acredito que vai acontecer a mesma coisa. Pelo menos deveria acontecer a mesma coisa. Quando o cubo corre, se afasta da distância necessária, a esfera volta para o patrulhamento. E aqui ela está voltando para o patrulhamento do último... ela volta para o último checkpoint que ela deveria ter. Ela abandonou o trabalho de sentinela, indo para um dado checkpoint. E aí quando ele retoma o trabalho
de sentinela ela volta indo em direção àquele mesmo checkpoint que ela não tinha alcançado da outra vez. Bem, com esses 6 vídeos que a gente fez aqui para este curso, né, para esse pequeno curso, eu espero que todos tenham aprendido uma certa noção de como funciona a Game Engine do Blender, pelo menos, tá? Eu espero que tenha sido útil também. Bastante gente postou aí comentários no YouTube, lá no meu blog também, agradecendo pelos vídeos, etc. E eu não sei quando eu vou ter tempo para fazer outros vídeos tutoriais do Blender, mas na medida que eu tiver tendo tempo eu vou fazendo novas coisas, mostrando novas funcionalidades que a gente pode usar e etc. Mas através desse curso eu quis mostrar para vocês como funciona, vamos dizer assim, uma ideia geral do funcionamento da Game Engine do Blender, como que você consegue ler as documentações para entender os comandos, etc. A própria lógica de Python, como funciona, tá? E é um pouco isso, pessoal. Na medida que, enfim, eu tiver mais tempo eu vou fazer outros vídeos para postar, mas assim, como introdução, eu acho que esses 6 vídeos já se apresentam com uma certa quantidade de conteúdo razoável para apresentar quem não conhece a Game Engine no Blender, né, essa ferramenta, tá? E é isso, um grande abraço a todos e até o próximo.